Meu nome é Nicole Betiol, eu tenho 33 anos, eu sou nascida em São Paulo, capital. Eu vim para Ribeirão Preto em 2011, assim que eu passei no vestibular na minha faculdade dos sonhos, na USP de Ribeirão Preto, que também foi a universidade que meu pai se formou. Meu pai era dentista, hoje ele não exerce mais a profissão, então eu tive o prazer de ter muitos dos colegas dele de faculdade também como meus professores. Foi uma virada de chave, porque assim que você se forma, você tem muito receio de clinicar, principalmente porque a gente não ganha time de atendimento na faculdade. Geralmente você fica com um paciente durante 4 horas. Então eu tinha muito esse receio no começo. Então, inicialmente, como uma grande maioria, a gente acaba indo trabalhar para terceiros. Só que eu tive 2 vivências. Eu tive uma vivência em que eu trabalhava para pessoas de convênio odontológico e eu tive uma vivência que eu trabalhava numa clínica que tinha somente atendimento particular. E era aquilo que eu preconizava, de trabalhar só com... dedicar tempo para o meu paciente, utilizar os produtos premiums. Então foi essa virada de chave que eu tive. Eu quero isso para minha vida. E eu tive também o privilégio, a oportunidade de que, como meu pai era dentista, ele sabe como que é no começo muito difícil, ele pôde me dar a vara, o peixe, a isca para começar. Então ele me ajudou a montar o consultório e daí pela frente ele me incentivou muito, ele que falava para mim, tem que montar o consultório, mesmo eu tendo muito medo, muito receio, assim que montou o consultório as coisas decolaram. Então, uso de chave, essas 2 vivências que eu tive e o apoio fundamental do meu pai. Eu sempre acreditei que tudo que a gente faz aqui no consultório, ele tem que ter um respaldo científico. E eu embaso muito isso aqui. Então, não foi à toa que eu tenho essa vertente de ter feito essa parte de docência, ter ido para uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque eu queria, além de ter essa segurança para atuar no consultório, de que o que eu estou fazendo aqui realmente é certificado, eu passar também essa segurança para o aluno, porque eu tenho essa vertente, tanto clínica quanto como docente. Então, sem isso, eu vejo assim, tudo cai por terra. Não existe fontes da minha cabeça, sempre é embasado mesmo em ciência. Eu confesso que foi um passo difícil para mim, porque você se vê... Assim que você sai da faculdade ou vai trabalhar para uma pessoa, você acha que só de você fazer bem feito, de você tratar bem o seu paciente, você vai fidelizar. E hoje a gente vê que não é isso. Você precisa ter um marketing ativo. Então eu vejo que assim, eu tive um receio de ir para as redes sociais a respeito de julgamento. E não vou falar assim, julgamento só do paciente. Porque como eu falei para você, eu tenho essa parte da docência. E aí eu fico falando assim, gente, mas aquela pessoa me dá aula, será que ela vai me julgar vendo falar isso? Então eu sempre tento tomar o máximo de cuidado para falar tanto de fontes seguras, falar com aquilo que eu acredito, trazer um conteúdo acessível, mas ao mesmo tempo científico. Então, hoje precisa ter um marketing ativo. Eu vejo que assim, 90% do paciente que vem para o meu consultório vem do boca a boca, mas sem você ter uma mídia social ativa, não funciona. Então, assim, esse ano para cá eu posso falar que realmente eu tenho uma mídia ativa. Antes eu mesmo fazia aquele, eu faço tudo, eu sou a secretária, eu sou o meu marketing, eu esterilizo. Isso não funciona. E a gente acha que não, vai ser desse jeito, vai funcionar, eu sou centralizadora. E eu sou mesmo uma pessoa muito centralizadora, mas eu vejo que a gente tem que abrir mão de certas coisas para a gente proliferar. Então, essa foi uma virada de chave. Ter uma pessoa que me assessora, ter uma secretária, ter uma pessoa para esterilizar, ter uma mídia social ativa e aí pela frente. Eu confesso que assim, eu priorizo sempre muito o horário do atendimento. Tá? Não sou de economizar, de marcar paciente de 15 em 15 minutos. Isso não existe no consultório. Desde quando eu vim para o atendimento, isso nunca existiu. Então, eu deixo geralmente, no mínimo, 1 hora de atendimento para o paciente, para ele ter essa conversa comigo, ter um momento de poder tomar um café, se a gente não for fazer algum procedimento odontológico, intraoral. Então, eu sempre priorizo muito quanto a isso. Eu confesso que é difícil você conseguir administrar todas essas vertentes. Eu confesso que eu nem acho que tô longe do 100%. A gente sempre tenta melhorar. Eu tenho que administrar tanto ser a empreendedora clínica, tanto ser a aluna lá do pós-doc, quanto ser a docente que coordena uma especialização.
Então, eu tento sempre ver, eu tento montar a minha semana. Eu vejo o que eu tenho naquela semana e sempre no final do dia eu vou montar, tá com esse horário livre de atendimento, e aí eu vou encaixando. Aqui eu vou priorizar, ver a parte de captação de paciente, aqui eu vou ver o congresso que eu vou apresentar algum artigo que a gente elaborou lá no departamento. Então, priorizo os atendimentos e aí no final do dia eu olho e tento encaixar o que dá. Então, a respeito de atualizações, quanto a isso, eu acredito que eu tô sempre ficando de olho, principalmente porque eu dou aula. E porque muitas vezes o paciente chega no consultório me falando de uma coisa que às vezes nem eu ouvi falar. Se ele já me falou uma coisa, e eu sou sempre muito sincera, olha, você viu técnica tal? Se eu não sei, eu não enrolo, eu viro para ele e falo, olha, não ouvi falar, mas pode deixar que eu vou atrás, vou ver se realmente é algo sólido para a gente trazer para o consultório, porque o que a gente mais vê são técnicas, produtos que lançam, estouram por um momento e de repente some. Ou porque não tinha embasamento científico, não trazia o resultado que realmente eles prometiam. Então, a respeito disso, de workshop, atrás dos produtos, lançamentos, isso eu sempre me preocupo muito para eu trazer para o aluno, trazer para o paciente. Estou sempre em dia. É imensa dificuldade a respeito de a gente administrar todas as vertentes que a gente tem, porque não tem, como eu falei, só a Nicole do consultório. Tem a Nicole docente, tem a Nicole pós-doc e tem a Nicole também, esposa, filha. Eu confesso que assim, é um malabarismo mesmo. E eu sempre tive muito de inspiração a minha mãe. A minha mãe sempre foi essa pessoa de saber conseguir administrar, pelo menos aos meus olhos. Ela não deixava transparecer, ela conseguia estar presente com a gente, fazer o jantar, e ela era, assim, secretária do CEO da empresa, trabalhou 40 anos na empresa, então eu tive sempre muito ela de espelho quanto a isso. Meus pais são minha referência, eles trabalharam muito, nossa, sempre eu tive isso como inspiração, então é difícil administrar, nem acho que consigo, mas a gente tenta sempre, né? Sempre fica às vezes algo pendente, algo de lado. Confesso que as redes sociais, o celular muitas vezes tomam um tempo que se a gente não se preocupar, não se atentar a isso, ele toma um tempo que você poderia estar atualizando alguma coisa, mas é isso. Eu acho que, assim, o principal, vou falar hoje, é muito a respeito do networking, dos contatos que a gente fez, tá? Acho que, assim, eu vejo hoje, eu tenho contatos muito sólidos de pessoas que eu considero, assim, realmente pessoas amigas. Eu acho que é difícil a gente virar e falar, essa pessoa realmente é minha amiga. Então, acho que isso é uma fonte que a gente tem que utilizar desse recurso, né? No sentido tanto de... Eu ouvi uma vez de, tipo, a gente tenta sempre lançar varas, no sentido de, tá aqui a isca, tá aqui a oportunidade. Sempre me ofereceram, graças a Deus, muitas oportunidades, mas eu também tive a sagacidade de agarrar essas oportunidades. Então, hoje eu tento fazer muito quanto a isso. De tentar oferecer o que me ofereceram. Então, acredito que é isso. Esse networking ajudaria demais no começo, se perdesse tudo, acho que isso seria uma fonte bem capciosa, acho que ajudaria para a gente tentar reconquistar aí o consultório. Eu tive que abrir muito mão do meu tempo livre, muito, no sentido de estar mais presente com os meus pais, com meu irmão, com amigos, com o meu marido. A vida vira de ponta cabeça. Eu acho que, assim, parece algo meio clichê, mas eu sou workaholic. E eu não nego que, assim, eu gosto disso. Eu sou muito feliz com o que eu trabalho. Sei que grande parte disso também é porque eu me vejo realizada em conseguir entregar resultados para o meu paciente, ele ficar satisfeito, a gente ter esse feedback. Eu me mantenho financeiramente dessa fonte de renda. Então, assim, eu me sinto muito, muito satisfeita e completa a respeito da minha profissão. Mas eu sei que
Então, eu vou falar pelo menos esse ano. Esse ano eu tentei diminuir um pouco o ritmo, porque eu sei o ano passado a loucura que eu vivi de trabalhar, 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 entregar resultado, performance, mas isso tem um custo, né? Eu me vi muito feliz, mas ao mesmo tempo muito sugada psicologicamente. Isso levou a minha alteração física. Eu engordei muito ano passado. Aconteceram outras coisas também na minha vida pessoal para isso. Então, esse ano eu tentei muito cuidar um pouco da Nicole humana, o lado social, abrir mão de certas coisas. Então, o tempo é valioso nesse sentido. Eu acho que é achar esse equilíbrio de vida pessoal com a parte profissional. Porque parece que assim, eu vivo uma semana e eu fico toda vez pensando o que vai ser do final de semana. Esse final de semana eu vou ter que ir para São Paulo, como eu falei, eu era de São Paulo, esse final de semana eu vou dar aula, esse final de semana vai ter algum congresso, esse final de semana eu vou conseguir estar com meu marido, esse final de semana eu vou conseguir fazer alguma coisa. Então, administrar esse equilíbrio é uma loucura. Eu vejo isso, que foi isso o ano inteiro. Esses meus últimos anos foi muito isso, mas esse ano, toda vez eu ficava olhando, será que eu vou ter um tempo para ter um social? Então, esse é o maior desafio, achar esse equilíbrio, para ser bem sincera. Eu vou falar que é desse ano para frente, se Deus quiser, aí para a vida toda. Fazer exercício físico, pelo menos de 4 a 5 vezes na semana. O meu marido, ele é personal, então assim, eu falo que é até meio que uma obrigação minha, eu ter esse autocuidado, sabe? E assim como toda mulher, eu adoro estar com cabelo feito, unha feita. Então isso pra mim é algo crucial. Toda semana eu vou fazer meu cabelo, eu tenho um dia para eu ir poder fazer meu cabelo, a cada 15 dias eu vou estar com a minha unha em dia. Mas o exercício físico, eu sou a prova viva disso, porque assim, eu sempre fui sanfona de engorda e emagrece muito, engorda e emagrece muito. Acho que assim, desde 2011, que foi quando eu entrei na faculdade, eu entrei bem gordinha por conta de estudar para entrar no vestibular, e depois eu emagreci super. Mas assim, a gente não consegue muitas vezes se ver dessa forma, né? E eu mexo com autoestima, e assim, autoestima como um todo. Um bem-estar físico, social, emocional. Então, eu preciso estar me sentindo bem para eu conseguir também passar isso e fazer essa execução no paciente. Então, o exercício físico diário, além de melhorar muito quanto a dor, porque a minha profissão acaba com postura, coluna, dor lombar, dor na cervical. Então, o exercício físico melhorou e muito. Além desse condicionamento, dessa disposição de você se sentir, eu dou conta, eu posso, eu consigo. Então, foi uma virada de chave real, assim. Os outros anos eu já fazia, mas não com a regularidade, eu acho que com a mentalidade que eu tenho hoje. Tem que ser algo igual tomar banho todos os dias e escovar os dentes todos os dias. Eu tenho que fazer exercício se dá. Eu viajei, vou fazer agachamento no quarto. É isso. Tenho hoje, porque eu tive essa vivência, né? Eu tive crise de ansiedade, assim, bem intensa de ter sido diagnosticada. Passei com um médico a respeito disso, de sentir uma pressão no peito, no externo. Não conseguir dormir, ficar inúmeras noites sem dormir. Então, assim, eu vou juntar isso com o todo. Era tanto parte pessoal que eu estava vivendo, como também situação do consultório. Então, toda vez que eu me vejo nessa mesma situação, com a mente inquieta, que eu não consigo... Hoje, eu posso falar assim, encher a boca para falar, eu consigo desligar a TV, não ter nenhum ruído, deitar e dormir. Eu não conseguia. Porque antes eu precisava ter algum barulho, alguma coisa, porque se eu ficava no silêncio, a minha mente não parava, fritava, e eu começava com essa agonia, uma pressão no peito e sem conseguir dormir. Então, são sinais para mim que hoje eu já fico bem de olho. A minha mãe, com certeza. Minha fonte de inspiração. Como eu falei, ela soube administrar e muito o equilíbrio de casa, família, performance no trabalho. E assim, sempre, pelo menos para nós, ela mostrava ser uma pessoa calma, serena, equilibrada. Nossa, acho que eu vi pouquíssimas vezes a minha mãe sair assim um pouquinho do prumo. Porque realmente, eu falo que ela é a Mulher Maravilha.
Tá. Eu não teria trabalhado, acho que tanto tempo para clínicas populares. Eu acho que foi, não, na minha cabeça foi muito tempo. Acho que eu teria começado mais cedo com o consultório. Meu pai sempre me incentivou a, tipo, vamos abrir o consultório, vamos abrir o consultório. Ele sempre acreditou no meu potencial, tanto ele quanto a minha mãe, mas meu pai, por ele ter sido dentista, então acho que ele já tinha mais esse olhar. E teria postado muito nas redes sociais, em mídia social, não só Instagram, Facebook, mas em Google Meu Negócios, em site. Não ficaria pensando muito quanto a julgamentos. Óbvio, eu não sou do perfil do profissional da dancinha, muito pelo contrário, abomino quanto a isso, mas ter dedicado mais tempo para essa parte de marketing. Eu acho que é isso que eu falaria para Nicole do passado. Eu estudo muito, sempre estudei muito, sempre no meu tempo livre, o que dava para encaixar. Então, quanto a isso, acho que eu fiz tudo que eu deveria, mas eu deveria ter investido mais nessa parte, que a gente fica achando que o boca a boca conta, mas você precisa ter um marketing sólido, isso ajuda muito. Porque eu falo que quando o paciente está aqui, eu não deixo ele escapar. Às vezes um escapa, claro, mas a gente tenta fazer de tudo para fidelizar, porque o difícil é muitas vezes você trazer o paciente para o consultório. Ele estando aqui dentro, a gente tenta fazer de tudo e mais um pouco para acolher, para entender, para entregar a performance que ele merece e que ele deseja de resultado.